Aí, Ricardo, Fala, boa pastor. noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Agora essa live vai bombar nos 1000. Você entrou, acabou. Ricardo, graça e paz, querido. Que alegria ter você aqui na nossa live 2022, o ano do seu casamento. Uma live super poderosa, esse movimento de casamento que cada dia cresce mais entre os jovens. E nós vamos participar de um dos maiores moveres de casamento na história dos radicais livres, Ricardo. E eu tenho certeza que você vai fazer muitos deles. Seja bem-vindo, Ricardo. Glória a Deus. Privilégio poder participar, né? E perceber que, de fato, existe uma unção para casamento, né? Eu ouço os testemunhos do Senhor aí, mas nesse tempo agora de aceleração, o que vai se tornar, né? É Por verdade. agora, aperta o cinto que a coisa vai acontecer. Aleluia. Aleluia. É verdade, cara. Estou animado demais você estar aqui comigo. A gente conversando aqui com essa galera maravilhosa. Já estamos chegando em 700 jovens aqui participando. E você vai mandando aí o seu coraçãozinho, convidando todo mundo para estar com a gente, porque hoje vai ser muito bom. Eu e o Ricardo vamos responder umas perguntas quentes aqui e vamos começar conversando de muita coisa. Olha, eu acho que nós, como pastores, e tem muito pastor aqui nessa live também, eu vi o Noé por aí, muita galera de todo lugar, o Doutor deve estar aí também. Nós temos o encargo de casar você. É verdade, porque o pastor ele faz as ovelhas se encontrarem, né, Ricardo? Eu acho que nós somos os servos de Abraão que estava responsável por fazer Isaac encontrar Rebeca. Eu acho que nós, como pais espirituais, temos esse encargo, do nosso coração genuíno, de realmente cooperar. Nós sabemos que casar não é fácil, é difícil encontrar a pessoa, depois é difícil casar, é difícil ficar casado, mas a gente quer assim mesmo, porque Deus fez assim. Deus colocou no coração do homem o casamento, a família. Isso não é uma invenção humana, é uma invenção divina. E é por isso que tem tanta guerra, né, Ricardo, em volta do casamento. Há uma batalha em volta do casamento. Impressionante como existe uma guerra espiritual que envolve o casamento. Em todos os aspectos. E é por isso que eu acredito, Ricardo, que o casamento não é algo para você resolver sozinho. Você precisa de uma galera com você, meu irmão. Desde o dia que você encontrar a pessoa até a hora que você vai casar e depois de continuar casado. O casamento, embora ele é um homem com uma mulher, é a união ali que os dois. Eu amo esse texto, né, de Gênesis, que a Bíblia fala: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher. Sabe o que significa essa palavra unirá no hebraico, ô Ricardo? Significa cimentar. Unificar o negócio. É um cimento, meu amigo, que é para não arrancar mais, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Agora, apesar disso, o que eu vejo é que tem muita gente tentando viver a aventura do casamento sozinho. E não é. Ou só os dois. Não, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para encontrar, para casar, para estar casado. Nós sempre temos pessoas que falam na nossa vida e que vão nos ajudar a trilhar esse caminho. E eu e você estamos aqui para isso, né, Ricardo? Dá aí as suas palavras iniciais, Ricardo, sobre isso. Você também acha que casamento é algo que a gente precisa de ajuda ou o cara resolve sozinho? Eu lembro uma vez, eu fui cortar o cabelo aqui na Lapa, eu era seminarista da turma especial, né? E aí era R$ 1 o corte de cabelo, né? Aí o cara foi cortar R$ 1. assim, de repente ele foi e cortou para cá. Aí Deus me disse assim, né? Que existem escolhas que em um mês você resolve o problema, né? Mas existem escolhas que vai por toda uma eternidade. Então você não pode brincar nem fazer de qualquer forma, né? Hoje nós vivemos uma geração que as pessoas elas lidam com aquilo que é eterno como fosse uma maneira terrena. E não dá para você viver o que é eterno de uma forma terrena. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então mudou completamente a forma de viver. É verdade, você falou uma coisa muito verdadeira, que é tudo aquilo que é banalizado ou tudo aquilo que cai no comum perde o valor, né? Se você banalizou, se você deixou cair no comum, você perde o valor.
existem coisas que são muito valiosas e que por isso precisam ser muito valorizadas. Outro dia eu estava vendo pessoas que querem... tem gente que eu respeito, mas a gente não vê dessa maneira na palavra. Então, por exemplo, batismo nas águas. É uma decisão séria. Aqui na Videira, a pessoa vai no encontro, converte, nasce de novo, e a gente dá pelo menos um mês para ela desistir. Por quê? Porque é uma cerimônia espiritual. Ela vai entrar para o corpo de Cristo, né, da família de Deus. E você não pode simplesmente chegar ali e dar um banho de piscina em alguém que teve uma experiência emocional com Deus. É uma coisa séria, tem que ser valorizada, mas eu vejo pessoas banalizando o batismo e depois você encontra um monte de gente vacinada. O casamento é a mesma coisa. Se você não entender que... Eu costumo dizer, Ricardo, que o casamento, irmão, ele é uma das decisões mais sérias da sua vida. Depois do seu encontro com Deus, ele vai ser o encontro mais importante da sua vida, porque você vai entrar numa aliança com alguém e se esse casamento der certo ou errado, ele vai definir um monte de coisa na sua vida. Só para colocar peso na coisa, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 24 anos de pastor. Se a minha mulher largar de mim, hoje, acabou meu ministério. Sim. Vê como é sério isso, Ricardo? Que coisa terrível. Então, gente, casamento não é para você... isso é igual construir uma casa, né, Ricardo? Literalmente. Quando você vai construir uma casa, você tem que convidar as pessoas que sabem. Você tem que convidar um engenheiro, arquiteto, eletricista. Você não sai fazendo de qualquer maneira, vai ficar uma coisa esquisita e vai cair. E é por isso que muitos casamentos vão para a ruína e não sabem por quê. Porque não quiseram convidar pessoas que os amam para ajudar. Nós recebemos uma palavra, né, que nós viveríamos um tempo de aceleração, né? E lá em Isaías 54, fala para nós firmarmos bem as nossas estacas, né? E a primeira coisa que eu fui assistir o filme dos Três Porquinhos. Porque lá conta a história de três porquinhos, que tem a ver até com a história do batismo. O irmão mais novo, ele queria brincar, então ele construiu a casa dele sobre palha. Levaria um dia, ele poderia ter tempo para brincar. O irmão do meio achou que o primeiro era louco e construiu com madeira, mas também construiu em 2 dias, poderia brincar mais. O mais velho ficou 1 semana construindo sobre tijolos. E os 2 irmãos ficaram caçoando dele. O lobo mau veio, que é o diabo. Os dias maus foi derrubando tudo. O que isso significa? Às vezes, o crente é besta, está pagando um tempo, está esperando em Deus. É o princípio. Faz de qualquer jeito. É igual as pesquisas que o senhor leu na semana passada na sua live. Aí o cara vai com um paradigma errado, o lobo mau vai, assopra, não está bem firmado as estacas e cede. Por isso nós temos que incluir pessoas mais maduras. O pastor André, dos jovens aqui da Lapa, quando ele chegou na igreja, ele era noivo. Noivo, uma mulher que não conhecia Deus, uma doida da cabeça aí. Ele teve uma experiência com Deus. O noivado, ele entendeu a seriedade do que é um casamento. E eu apresentei ele uma moça para ele casar aqui da igreja, os servos de Abraão, incluindo pessoas, e o casado, ele é pai, ele é pastor, mas por quê? Porque entendeu a seriedade e permitiu pessoas serem incluídas na vida dele, né? Ricardo, quando eu me converti, porque a minha mulher, né, que não era minha mulher, a Marília, pregou para mim. Eu tinha sido namorado dela no mundo, e Deus usou essa isca para me pegar, né? E aí, aleluia, naquela noite, eu revelei ali naquela cela, o pastor Aloysio estava visitando a cela, eu falei, é o seguinte, eu vou ser honesto, eu tô sendo tocado aqui poderosamente por Deus, tinha chorado 2 horas sem parar, e eu falei, eu faço o que vocês quiserem, mas eu tenho que ser honesto, eu vim aqui porque eu tô interessado nessa moça aqui. Mas agora eu quero Deus e tal, aquele negócio todo e tal. Quando terminou a reunião, o pastor Luiz chamou a Marília. Porque a Marília já era crente. E aí ela falou assim, ele falou para ela, Marília, nem sei se você tem interesse ou não nesse rapaz, mas a gente não sabe se ele está só tendo uma experiência emocional, que história é essa. Então, você vai afastar dele. E eu vou colocar o fulano de tal para cuidar dele. Vamos ver lá na frente como que vai ser. Olha só, você vê, não foi uma orientação fácil para ela. Era uma moça, a gente tinha sido namorado, eu estava chegando, falei que estava interessado nela.
E aí, mas ela obedeceu. Isso foi importante. Havia muitas coisas na minha vida que precisariam ser tratadas, né? E porque ela obedeceu e se afastou, eu tive tempo para ser tratado pelos meus discipuladores em muitas áreas que estavam complexas na minha vida, para depois, aí sim, porque era de Deus, dar certo o nosso relacionamento, virmos a nos casarmos e desenvolver todo o ministério que a gente tem desenvolvido hoje. Mas se a gente começa, Ricardo, logo no começo, talvez eu nem estaria casado. Talvez eu teria casado separado. Por quê? Porque teríamos atropelado uma série de processos fundamentais. Pô, e você vê, tanto que foi importante, porque depois a gente relacionando, se apaixonou, aquela coisa toda, eu e a Marília tivemos uma briga tão feia e nos separamos. Pasme, sabe por causa de quê? Discussão de teologia, por causa da eleição e predestinação. E nós começamos uma guerra terrível, se os nossos filhos seriam eleitos ou não, aquele negócio todo, eu fazendo seminário, eu larguei dela. Que loucura! Só que eu era muito apaixonado, e aí eu fui conversar com o pastor Aloísio, e aí o pastor Aloísio falou para mim assim, ó, você larga essa bobagem, você vai perder essa moça, você volta rápido. E eu voltei no mesmo dia. Graças a Deus que tinha alguém maduro para falar na minha vida, da Marília, e isso nos ajudou a entrar no casamento. Primeiro ano de casamento foi uma loucura de confusão, de briga, e aí mais uma vez o pastor Luiz e outros irmãos que estavam na nossa vida, eles foram fundamentais todo o tempo, desde o dia que eu me converti até eu conseguir me casar, os primeiros anos do meu casamento. Não, então tá aqui, galera, primeiro conselho que eu estou te dando junto com o pastor Ricardo Landim nessa live super poderosa. Casamento não é algo para você resolver sozinho na sua vida. Você precisa de homens e mulheres de Deus, pastores, amigos, pais, líderes. Todo mundo tem que te ajudar, porque é uma das coisas mais importantes da sua vida. E você não deveria achar que sabe, não deveria querer encarar isso sozinho, porque isso vai determinar o resto dos seus dias. Ricardo, olha só, estamos faltando aqui 11 pessoas para chegar em 1.000. Gente, vamos bater logo esses 1.000 aí. 9, olha aí, convida todo mundo, manda aí a mão no coraçãozinho. E divulga aí a nossa live, está chegando em 1.000 jovens aqui dos Radicais Livres, dessa live super poderosa. Manda nos seus grupos de WhatsApp, manda aí no seu aviãozinho agora e manda a mão no coraçãozinho aí para que o Instagram entregue para todo mundo e vamos bater esses 1.000 jovens aqui. Falta 3 pessoas, aleluia. Dou-lhe uma, vai chegar nos 1.000 aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Ela foi e voltou. Senhor, me ajuda na minha voz. Tá muito poderoso isso aqui. Aí, 1.004, pronto, gente. Bate uma foto aí e me manda, gente. Alguém bate uma foto aí que eu não vou arrumar confusão aqui, não, que esse celular meu. Muito bom. Mais de 1.000 jovens aqui nessa live super poderosa, Ricardo. Gente, é o seguinte. Se você ainda não está inscrito no nosso site de relacionamento, tá aqui fixado, graçapararelacionar.com.br. graçapararelacionar.com.br, tudo junto, tá bom? Minúsculo. Lá, quando você abrir, você vai rolar a barra de rolagem, você vai ver um mapa do Brasil. Você vai clicar em qualquer estado. Pode ser o seu estado ou outro estado que você tem interesse. E você vai cair em grupos abertos de WhatsApp, de jovens solteiros, cristãos, radicais livres, que querem se relacionar. Você fazer amizade, tá legal? Também você vai encontrar outros países. Se você clicar lá, você vai cair em grupos de WhatsApp de irmãos de outros países que estão conectados conosco. Se você já é um pouco mais velho, tem uma abazinha, Jovens Mais, né? Jovens maduros, jovens adultos, uma coisa assim. E você vai poder também se relacionar com essa galera aí. Então, anota esse site, ele é muito importante. graçapararelacionar.com.br, porque depois todos os pastores do Brasil e de outros países vão ter acesso a esses dados. Então, eu vou falar para o Ricardo. Ricardo, olha só, tem aí 1.000 jovens cadastrados em São Paulo querendo se conhecer. Vamos fazer uma festa para eles se encontrarem aí? Vamos convidar a galera aqui de Goiânia? Aí a gente vai mandar esse recado para você e muita coisa legal pode estar acontecendo aí também. E por falar nisso, galera, se você está aqui nessa live,
e você não segue o pastor Ricardo Landim, então já entra aí no Instagram dele, só clicar em cima aí e começa a seguir ele agora, porque esse homem é homem de Deus, nós estamos juntos nesse projeto, isso vai ser poderoso. Daqui a pouco ele vai até falar, que eu acho que ele está lançando um livro de relacionamento aí, né, Ricardo? Você vai fazer sua propaganda aí. E se você também não me segue ainda, então já começa a seguir, porque você está fazendo parte de um grande mover de Deus. Isso é muito bem-vindo nessa live super poderosa em que nós estamos falando de casamento. Ricardo, eu quero... Como é que é? Você está lançando o livro, fala um pouquinho do nome aí para nós e depois, logo em seguida, eu vou entrar num tema com você quente aqui e eu já vou querer que a galera escreve a opinião para nós. Qual é a diferença entre amor e paixão? Amor e paixão. Qual a diferença entre amor e paixão? Dá para ter os dois? Tem alguma coisa de errado? Qual que é a vontade de Deus? Como é que eu sei o que é amor e o que é paixão? Galera, escreve aí para mim, todo mundo escrevendo a sua opinião. Qual a diferença entre amor e paixão? Enquanto o pastor Ricardo fala um pouquinho para mim aqui do seu projeto. Ricardo, como é que é esse livro? Eu vou lançar o livro agora no mês de fevereiro, no Holy Fest, né? O tema chama-se Solteiro por Enquanto. É um livro, eu junto com a minha esposa estamos escrevendo, né? Top. E é para abençoar e muito do que o senhor tem compartilhado, né? Aquilo que nós vivemos como solteiro, nós vamos levar lá para dentro do casamento, né? E me perguntaram esses dias, sair da corte, do namoro, é a maneira que você enxerga. Porque se você consegue enxergar como Deus enxerga, você vai incluir na sua vida o que Deus deseja para a sua vida, né? E isso é poderoso, né? Partir sobre princípios eternos, né? É verdade. E com certeza, casamento apaixonado, né? Eu sou casado, vai completar 15 anos esse ano, né? E até hoje eu perco o fôlego quando eu beijo a minha esposa, eu namoro com ela, é poderoso. E com certeza Aleluia. é o caminho do amor, né? O caminho da inspiração. Maravilha, maravilha. E depois que lançar, a gente vai encontrar para comprar onde? Nós vamos colocar na Amazon, tem no Ok. também. Então vai estar fácil da gente fazer, né? Da gente alcançar aí, nós vamos ajudar a divulgar. Com certeza vai ser poderoso. E você, então, já tocou no assunto aí que é tremendo e eu quero tocar nele aqui. Galera, eu quero que vocês me respondam aqui agora. Qual a diferença entre amor e paixão? Uau! Vamos ver aí o que essa galera tem a dizer. Eu vou começar lendo, Ricardo. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Para que a gente já comece a derrubar tudo aqui. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uau! Você sabe quantos que deu aqui, Ricardo? Quantas características? 15. Meu Deus! Você sabe que uma das principais perguntas que os jovens me fazem nessa área de relacionamento é justamente como que a gente sabe, pastor, se nós estamos amando de verdade. Como que eu sei que eu estou amando de verdade? Que é um amor realmente genuíno? Eu vou tentar só introduzir esse assunto aqui. Talvez durante essa semana eu ainda faça mais uma live aqui para falar profundamente desse assunto, ou para aprofundar um pouco, que não vai dar muito tempo aqui, porque daqui a pouco eu e o Ricardo vamos responder algumas perguntas. Mas eu vou tentar te ajudar só um pouquinho aqui nesse bate-papo. Vou tentar fazer uma comparação entre a definição bíblica de amor e uma simples paixão. Porque isso é muito importante, Ricardo. Muita gente casa achando que está amando, depois descobre que era só uma paixão carnal, que nunca houve amor, e o casamento acaba. Então, essa é uma coisa séria. Saber você definir a diferença entre amor e paixão, ela é fundamental para quem está pensando em casar. Porque, cara, entrar num relacionamento
e você não sabe se está realmente amando de verdade, é latada. É latada. É problema certo no casamento. Então, saber a diferença entre amor e paixão é fundamental. Há uma confusão muito grande entre o que é amor verdadeiro e alguma coisa que a gente sente por um rapaz, por uma moça, se aquilo realmente é genuíno. Porque quando o jovem está ali envolvido no relacionamento, ele tem sentimentos de amor para com outra pessoa. Mas você precisa tomar muito cuidado para você não perder a objetividade. A objetividade. Isso é muito sério. Objetividade é o quê, pastor? Objetividade é a capacidade de avaliar as coisas como elas realmente são, em vez de se deixar simplesmente manipular por sentimentos ou paixões. O amor, ele é objetivo. Por isso ele tem a capacidade de avaliar as coisas como elas realmente são. E ele não é levado simplesmente por uma emoção. Então, aqui começa uma definição muito importante. Agora, nem sempre, obviamente, é fácil para um jovem distinguir entre o amor e a paixão. Eu compreendo. Às vezes a coisa é complexa. E essa é a razão porque muitos jovens, na hora de se casar, tomam decisões apressadas, Ricardo, e se arrebentam, se lascam, não é? Por quê? Porque perdem a objetividade e acabam casando com a pessoa errada, porque tem a pessoa errada para casar. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. Pastor, tem a pessoa certa para casar? Claro que tem, claro que tem. E se tem a certa, tem a errada também. E esse é realmente um problema. E depois descobrem que, na verdade, o que eles sentiam não era amor, era simplesmente uma paixão romântica. E ela não é suficiente para você entrar num casamento. Você vê, Ricardo, Deus, ele é a única pessoa que pode pensar, ok? De uma maneira totalmente objetiva. Totalmente objetiva. Isto é, Deus toma decisões baseadas no entendimento completo da situação. Completo da situação. Né? Deus tem uma visão aérea, digamos assim, a respeito da nossa vida. Outro dia eu cheguei aqui em Goiânia de avião e aí eu vi que a gente não estava indo para o aeroporto, porque teve que ficar sobrevoando uns 15 minutos antes de descer. Então, eu pude ver a cidade inteira, desde uma ponta até na outra, porque eu estava vendo de cima. Então, eu tinha uma visão muito mais ampla de quem estava andando na rua lá embaixo. Eu podia ver toda aquela situação. Deus é a mesma coisa. Deus, o Senhor, ele vê a nossa vida. Ele olha para o seu passado, ele olha para o seu futuro ao mesmo tempo. Ele consegue ver toda a sua vida, do começo até o fim, porque ele tem essa visão aérea objetiva. E é por isso que ele conhece todas as nossas experiências, ele conhece todos os fatos da nossa vida, e sendo ele o nosso Criador, o nosso Pai, seu conhecimento a respeito de nós, ele é total. Por isso ele é capaz de dirigir a nossa vida. Porque realmente ele está vendo tudo, ele te conhece. Então, cabe a nós, quando se trata de casamento também, esperar em Deus, esperar nele. Para quê, pastor? Para tomar decisões corretas em relação ao nosso relacionamento, à corte, ao noivado e ao casamento. Então, é muito importante você entender isso, e a paixão romântica, ela é o oposto disso. A paixão romântica, Ricardo, que você aguenta aí, então eu vou pregar só um minutinho e já a gente volta aqui. Vai anotando aí. A paixão romântica, gente, galera, ela é um impulso emocional do amor. Ela se baseia num conhecimento superficial, ok? De uma outra pessoa, mas ainda não passou pelas provas do tempo e das circunstâncias. É uma visão superficial que você tem de alguém que você está gostando, mas não foi ainda testado pelo tempo e as circunstâncias. Isso é a paixão. Essa é a grande questão.
Então, é muito importante a gente entender uma coisa, Ricardo. Não há nada de errado em se apaixonar, ok? Não há nada de errado com a paixão. Não há nada de errado em ficar apaixonado por alguém. De fato, é totalmente válido. E eu me lembro, no começo, me apaixonei pela Marília. A cada 10 palavras que eu falava, 15 era ela. É, como diz o outro, eu dormia acordado ali, sonhando com aquela coisa toda. E depois, eu louvo a Deus, porque depois de 30 anos casado, eu e a Marília ainda temos nossos momentos de românticos. A gente procura sempre estar cultivando isso. No entanto, essa paixão tem agora uma base firme de um amor verdadeiro e profundo que foi testado e aprovado pelo tempo, pelas circunstâncias. Por isso que a gente chegou até aqui. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Aquela paixão inicial que você sente, ela tem que se tornar gradativamente um amor profundo, ok? Que seja um alicerce firme para o seu casamento. Caso contrário, você não pode entrar no casamento. O mundo, ele define o amor, Ricardo, como um sentimento intenso entre duas pessoas que se consideram certas uma para a outra, não é? E esses sentimentos, eles às vezes se tornam tão fortes que o casal conclui que deve se casar por causa do sentimento. Quando, às vezes, depois de 1, 2 ou 5 anos, o casal perde esse sentimento, que ele acaba, tudo acaba, e aí acaba ali acontecendo um divórcio, uma separação, e nesse caso, provavelmente, nunca houve um amor ali, foi só uma paixão. Às vezes nós somos contaminados pelo conceito e ideias do mundo que a gente está vivendo. E a sociedade sempre vai confundir paixão romântica com amor. E aqui está o problema. Por quê, Ricardo? Se os irmãos pudessem levantar as mãos aqui, né? Eu perguntasse quem aqui é filho de pais separados, nós íamos ficar horrorizados. Eu mesmo sou filho de pai separado. Minha mãe já partiu, mas eles eram separados. Né? Então, isso é terrível. Por quê? Porque casaram sem ter clareza do que eu estou falando aqui nessa live. É um assunto profundo. Eu vou voltar a falar, né? Eu vou fazer uma live, talvez ainda essa semana, se eu tiver voz, só para aprofundar nesse tema. Porque não vai dar tempo da gente fazer aqui hoje, não é a ideia. Mas ele é chave para você que vai se casar. Não é? Às vezes nós confundimos essas coisas. Por exemplo, você vai ver que existem muitas canções aí hoje românticas, né? A ideia de que o amor é algo que duas pessoas sentem quando passam uma noite na cama junto. Tiveram uma relação sexual, então estou amando. Esse é o tipo de amor eros. É o amor sexual. E muita gente boa casa baseado nele. Só que esse tipo de amor nunca é suficientemente forte para unir um casal e sustentar esse casamento na hora do pau quebrando, na hora da crise. Ele não resolve. Ele não resolve. É só o amor ágape que segura as rédeas e fornece uma base sólida para um casamento feliz e duradouro na hora da crise. Ou seja, Ricardo, o amor, ele é uma necessidade emocional, ok? E ele é um ato da vontade. Ele é um ato da vontade, ao contrário do que se imagina, e não das emoções. Ele é uma necessidade emocional, mas ele é um ato da vontade que responde a uma avaliação intelectual da personalidade da outra pessoa. Ele tem uma clareza. O amor não é simplesmente um sentimento. O amor não é simplesmente uma emoção. Ele não é um momento romântico, simplesmente. Mas ele é algo proposital. Ou seja, eu decido amar. Eu decido continuar amando. Eu tomo uma decisão racional todo dia de amar minha mulher, Ricardo. Todo dia. Há momentos, eu vou ser honesto, eu estou casado há 30 anos. Tem momentos que eu não sinto muito amor pela minha mulher. Tem momentos que eu não sinto aquele romantismo, porque é luta, meu querido. E Deus, quando ele olhou para a humanidade, ele não ficou emocional, sentimentalista, comovido. A Bíblia nos diz que ele nos amou primeiro. Não houve nenhuma emoção
mas houve uma decisão racional da parte de Deus. Esse tipo de amor, ele possibilita para uma pessoa que já chegou até a odiar o outro, voltar a amar, que ele decide perdoar e decide restaurar aquilo e vai buscar aquilo no Senhor. Então, geralmente, o mundo, ele não encara o amor assim. E é por isso que você vai encontrar expressões do tipo, o amor é cego, o amor é aquele que nasce à primeira vista, mas você não vai encontrar isso na Bíblia, querido. Se você, essas 15 características que eu li aqui do amor, paciente, benigno, ar de ciúmes, um monte de coisa. No mundo, uma definição melhor do amor verdadeiro nunca vai ser encontrado, porque não conhece a Bíblia. Não tem nenhuma definição mais genuína e poderosa de amor do que o que está escrito aqui na Bíblia. Para encerrar, Ricardo, vamos fazer o seguinte, só para a gente colocar a prova. Vamos pegar das 15, só uma, para nós dar um confronto entre amor e paixão aqui. Vamos ver se aguenta. Vamos ver se a paixão aguenta aqui o ringue, só para a gente ver. Vamos só uma, Ricardo. O amor é paciente. O amor é paciente. Primeiro, é a primeira. Estou pondo aqui, ó. O amor é paciente. Ou seja, o amor que é paciente. Então, se o amor é paciente, olha a conclusão. Isso significa que ele requer tempo para conhecer a outra pessoa, para conhecer o seu caráter, para conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele é paciente. Se você sente que ama alguém, então fique tranquilo, porque o tempo está do seu lado, porque o amor é paciente. A paixão tem pressa, Ricardo. A paixão tem pressa. O amor é paciente. Se você está amando, fique tranquilo, porque o tempo está do seu lado. Se você sente que alguém se você sente que alguém realmente está apaixonado em você, você precisa de tempo para saber se ele também é paciente com você, não é? Isso não dá para ser descoberto a curto prazo. É possível você esconder certas fraquezas por muito tempo. Às vezes, até entrar no casamento sem que o outro descubra. É por isso que você precisa de tempo para saber como que essa pessoa reage na hora das fraquezas. Você precisa de tempo. Eu escrevi algumas coisas. Você precisa de tempo para saber como ela age quando a vontade dela não é feita, quando ela é contrariada. Você precisa de tempo para saber como que ela vai reagir debaixo de pressão. Você precisa de tempo para saber se essa pessoa é desorganizada, bagunçada ou descuidada. Você precisa de tempo para saber como que ela reage com os seus pais, se ela é respondona, se ela desobedece os pais, se ela não demonstra honra e respeito. Por quê? Porque quem não respeita pai e mãe não vai respeitar marido e mulher, não. Né? E é o tempo que vai testar tudo isso. Ó, se a mulher que você está relacionando fala mal da mãe dela, meu filho, imagina da sua. Se a mulher que você está casando fala na cara, grita na cara do pai dela, imagina na cara do marido dela. Se você está casando com um cara que não respeita a mãe dele, vai respeitar você, quem que vai provar isso? O tempo. E o amor é amigo do tempo. A paixão não é amigo do tempo, mas o amor é amigo do tempo. Eu tenho descoberto em muitos aconselhamentos com noivos que você percebe que, Ricardo, que eles nunca gastaram tempo conversando de coisas importantíssimas. E depois entra dentro do casamento, descobre, cara, a gente pensa totalmente diferente sobre criação de filhos e vira uma briga, porque nunca conversaram. Nunca conversaram sobre coisas sérias. Então, pera lá, galera, presta atenção. O amor é sempre um processo de crescimento. E crescimento é um processo que leva tempo. Enquanto você está namorando, você se envolve com muitas atividades que às vezes vão te colocar numa situação real, né, da corte e tal, e essa hora vai ser muito importante para você. Agora, diferentemente do amor, a paixão tem a pressa de se envolver romanticamente. Ela quer se envolver. Qual que é o perigo? Perigo, Ricardo, perigo da pressa é que a pessoa, ela diz e faz coisas para não perder a outra pessoa. Ou para conservar sentimentos que não vão durar muito tempo. É uma máscara.
você está tentando prender ela, porque a paixão tem pressa, e aí você falsifica aquele relacionamento. A paixão romântica, ela tenta mudar a personalidade básica e o estilo de vida da pessoa com quem você está se relacionando, para colocar ela numa caixinha que ela idealiza. Então, eu idealizo aquela moça. E aí eu tento mudar o que ela é para caber na minha caixa. Mas é uma ilusão. A paixão não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Só o amor. Só o amor genuíno do espírito é que pode fazer isso. A mudança da pessoa com quem você está relacionando vem através de um amor profundo, da paciência e da submissão à obra do Espírito Santo. Não adianta você fazer de conta. Então, eu vou te dar uma ilustração. Imagina que você casa com uma mulher que não é muito legal de cozinhar. Ela queima o arroz e o feijão toda vez. E talvez ela nunca consiga aprender. Se você tem amor, e o amor é paciente, você vai aguentar comer arroz e feijão queimado por 10 anos. Mas se for só paixão, duvido que dure um ano. Não aguenta. Não passa no teste. Você descobre que o outro é bagunçado, não é e você é super organizado. Vira uma briga no casamento. Por quê? Porque o amor, a paixão não aguenta o tempo. O amor não. O amor não tenta mudar o outro. Ele tem paciência para o espírito mudar. Ele não tenta mudar o outro. Ele ora para Deus fazer. E quando Deus faz e ele progride, aí ele elogia, ele louva. Mas ele não fica atacando. Então você percebe, Ricardo, que há uma diferença monstra nessas qualidades. Eu não vou entrar, estou falando só de uma, hein? Tem 15 aqui para a gente discutir, que nós facilmente derrubaríamos aqui a diferença realmente entre a paixão e o amor. Mas eu já falei demais. Eu acho que se você quiser complementar alguma coisa. E aí, galera, e antes do pastor Ricardo aqui complementar esse assunto e a gente começar a responder algumas perguntas sobre isso, eu quero dizer isso para você. Então, vamos compartilhar aí. Nós já estamos aqui com 1.100, mais de 1.100 jovens compartilhando essa live super poderosa. Está tremendo, está poderoso, estou sentindo a unção aqui. Nós temos uma preocupação que você tenha clareza e não caia numa latada que destrua sua vida amanhã ou depois, né? Se você ainda não está seguindo aí o pastor Ricardo Landim, quando terminar essa live já segue. Se você não está me seguindo, segue também. E se você não está inscrito aqui no nosso site, graçapararelacionar.com.br, no final se inscreva para conhecer pessoas lá dentro e a gente está aqui para te ajudar. E fica ligado conosco, porque nós estamos bombando aqui e nós vamos te ajudar a casar, porque 2022 é o ano do seu casamento. Senta a mão no coraçãozinho aí, galera. Pastor Ricardo, fala aí para mim, o que você... principal. O que você acha do que eu disse? É muito, muito profundo e verdadeiro. A Bíblia fala para a gente fugir das paixões da mocidade, porque a paixão produz consequências. Né? O que impede alguém de construir uma pessoa mais madura na vida dele? Eu estou apaixonado que eu tenho medo da pessoa ir lá e falar, ó, não é dessa forma. Quando eu fiz o curso de noivos, tinha um casal lá que o pastor falou assim, irmão, se eu fosse você, eu mudaria a data, porque tem coisas desajustadas. Mas ele estava tão apaixonado, quase avançou no pastor. Foi Deus que falou, Deus que deu a data. Infelizmente, nem estão mais juntos. Por quê? Olha só. Entrou pelo caminho da paixão. E quando a Bíblia fala que quando eu era menino, eu pensava, eu sentia que é o conselho de alguém, se você quer experimentar o amor, então você tem que tomar uma decisão, entender, isso aqui é perigoso. Sabe quando a mãe fala assim, vigia, cuidado, leva a blusa, leva o guarda-chuva, tá um sol bravo. Porque mãe sabe, mãe tem a visão ampla, igual sobre Deus, né? E isso é profundo, verdadeiro, né? Protetor. Alguém mandou, até acho que é de São Paulo, pastor de jovem, ele me mandou essa pergunta. Pastor, eu tenho um casal que casou recentemente, mas atropelaram todo o processo de corte, noivado e o tempo para se conhecer. Estão com problemas no casamento agora, brigas atrás de brigas. O que fazer nessa situação para ajudar? Então você vê, Ricardo, tudo porque aquilo que você comentou no começo da live dos 3 porquinhos, pressa. Lembra disso? É o que você falou, acabou de falar agora. O pastor falou para o rapaz, espera.
Não, Deus falou a data, mas ele não olhou para a Bíblia. Ele não viu que o amor é paciente e paciência significa esperar. Tempo, dá tempo para que as coisas se ajustem, dá tempo para que as coisas sejam mostradas. Eu acompanhei um casal, assim, maravilhoso. Cara, legal demais, a menina também. E ela foi se envolvendo e tal, ali. Mas teve um dia, Ricardo, que aconteceu uma situação e ela ficou super assustada, porque ele foi contrariado e, de repente, revelou um lado que ele tinha que nem ela conhecia, violento. Ele agrediu ela numa discussão, empurrou e tal, e ela ficou super assustada com aquilo. Nós fomos conversar depois e ninguém imaginava que ele tinha aquilo. Agora, por que que deu para ver? Porque ela não casou precipitadamente, ela esperou. E isso é fundamental. Então a gente vê casal aqui, atropelou tudo, passou por cima de tudo, de todo mundo, não esperou para ser testado. Eu já vi muita galera nesse lance, não, eu conheci, casei e tal. Por isso que eu estou aqui falando que, embora eu tenha proclamado que 2022 é o ano do seu casamento, eu não estou falando para você casar amanhã. E é por isso que eu estou te dizendo que talvez você não case esse ano, mas você vai conhecer a pessoa com quem você vai casar. Por isso que eu creio que é o ano do seu casamento, no sentido que você vai conhecer alguém, mas não pode ser um negócio a toque de caixa. E se ele remover esperar. ele vai entrar por um caminho, se ele remove a paixão, eu com 17 anos de idade, eu comecei a me preparar para casar. Tirei a paixão, princípio, instrução, propósito, e entrei no caminho. Ricardo, eu li uma pesquisa uma vez, eu confesso que eu estou vendendo aqui como eu comprei, né? E que alguém dizia que a paixão mediram o tempo, aí fizeram uma pesquisa de tempo, e que ela dura, em média, 9 meses no máximo. 9 meses no máximo. E se a gente for olhar, a gente percebe isso mesmo, porque no começo tudo é uma coisa incrível, mas depois que tem que dar tempo para começar a ter os atritos, problemas, passa aquela euforia, aí começa a vir as discordâncias. É nessas horas que as coisas vão amadurecer, vão se engrenar, para que você realmente perceba se mesmo você descobrindo. Eu acho que a hora de casar, muitas pessoas perguntam, pastor, qual que é a hora de casar? É a hora que você caiu na real, passou essa fase dessa empolgação desesperada, da paixão, você conheceu os defeitos do outro e, mesmo assim, avaliou, falou, não, eu quero. Então, aí está começando o momento maduro. Né? Nós conversamos de coisas importantes, valores, criação de filhos, ministério, futuro, propósito de vida. A gente viu como que um trata o outro, como que trata os pais, os líderes, como que reage na pressão, na contrariedade. Eu descobri as falhas, o caráter, e tá bom para mim. Deus é que vai mudar, não sou eu, dá para ir. Ou não dá para ir. Né? Então, eu acho que essa é a questão. Agora, claro, aqui respondendo aqui esse casal que já está casado, bagunçou tudo. Deus me deu uma casa. Eu comprei, basicamente, era só o lote, porque a casa era muito velha. Eu fui fazer uma reforma. Mas interessante, porque ela era uma casa que tinha fundação, muito boa. Então, dava para reformar. Beleza. Mas eu precisava tirar, Ricardo, 5 colunas. Era uma casa, a pessoa gostava de coluna, tinha coluna para todo lado. Você sabe, você não mexe em coluna, o negócio é assim, sério. Então eu contratei um dos calculistas, engenheiros calculistas mais importantes aqui de Goiânia. Para eu mexer nesses 5 pilares, eu tive que abrir e reforçar 20 outras fundações. 20 outras fundações. Eu gastei meses e meses cavando buraco em volta de fundações para reforçar, para daí mexer onde eu queria. Por que eu estou falando isso? Quando você não começa com a fundação correta, o seu casamento vai dar nisso aqui. Tem conserto? Tem. Mas vai dar um trabalho enorme. Porque esse casal agora, cara, eles vão ter que escavar. Eles vão ter que escavar um monte de áreas da vida deles em Deus. Passar pelo processo, né? Vai ter que passar, só que é mais demorado.
né? Ele vai ter que aprender o que é perdão, cruz, justiça própria, ego. Ele vai ter que aprender que o amor, as 15 áreas do amor, para salvar o casamento. Precisava? Não precisava. Não é verdade? Então, eu acho que isso é uma coisa certa. Bom, eu respondi essa, você vai responder a próxima. Ricardo, Deus... Essa é uma pergunta que o pessoal gosta, faz muita. Deus criou apenas uma pessoa certa para eu me casar? Sim ou não? Uma vez eu estava numa estrada para São Paulo com um jovem, ele me fez uma pergunta que eu tive até que parar o carro para responder para ele, né? Ele falou se era possível um crente casar com a pessoa errada ou se tinha exatamente uma pessoa certa para ele casar, né? Eu mesmo estou na igreja desde os meus 16 anos de idade. Quantas pessoas, ó, casa com essa, casa com aquela, casa com essa, casa com aquela. E eu entrei para o caminho de amadurecimento, de transformação, de compreensão, de instrução, de ter uma visão clara. E aí apareceu a pessoa da minha vida, que é a Flávia, né? E eu escolhi ela para casar por conta de uma série de fatores na minha vida, né? E eu creio piamente que, às vezes, tem gente que tem isso na cabeça, não é aquela pessoa. Tem uma pessoa aqui na igreja que uma vez ela procurou um jovem e falou assim: Deus falou que você vai casar comigo. E Deus falou comigo. Ele falou assim, mas Deus falou comigo ainda. E ele não casou com ela, né? Ela ficou muito frustrada, porque ela falou que Deus disse que o homem da vida dela era ele. Eu não creio, né? Eu creio que nós entramos pelo caminho aí. Você pega a vida de Isaac, né? Os servos de Abraão ajudaram muito a vida de Isaac, né? Nós temos na Igreja Videira muitos servos de Abraão, né? O pastor Wilson foi na vida um servo de Abraão, porque eu escolhi a Flávia, eu gostei dela, mas o pastor Wilson me ajudou a consertar a base, a produzir convicção, fez interrogatório com ela. Eu creio que o sinal de Deus te dá liberdade de você. Eu gostei dessa moça. Mas quando você inclui pessoas mais velhas na sua vida, e onde tem a sabedoria, eles vão te ajudar. Eu sei que um dia o pastor Wilson conversou com a Flávia, e minha sala era do lado do pastor Wilson. Eu ajoelhei no chão, falei, Deus, ajuda a Flávia. O pastor conversando, fazendo perguntas e perguntas, e ele entrou na minha sala e falou, Ricardo, pode dar continuidade com a Flávia, porque ela é uma pessoa que tem todas as características para casar com você, para avançar, para cumprir o propósito de Deus. Então, eu escolhi a Flávia, mas eu tinha medo dela não ser a pessoa certa. Aí eu incluí o pastor Wilson na minha vida, que me ajudou. Hoje tenho 100% de paz, que de fato Deus me dá liberdade. Era a mulher de Deus para você. Então, essa é uma pergunta realmente que as pessoas, ela tem essa complexidade. Por isso, né? Quem escolhe? Sou eu ou Deus? Veja, é uma coisa interessante. É você que escolhe, mas também é Deus que escolhe. Eu costumo dizer o seguinte, Ricardo, presta atenção, galera. Nem sempre Deus vai falar o sim. Ok? Mas quando for não, ele vai falar sempre. Não. Se vocês pegaram aí a chave. Às vezes, você vai falar, Deus, eu escolhi essa moça aqui para casar. Deus não vai falar nada, porque tá bom. Você tá em paz. Mas quando for não, ele vai falar sempre. Não, essa não. Essa não é a vontade minha para você. Essa não combina com o propósito. Essa não combina com o que eu tenho para você. Então, galera, seja a paz o árbitro do seu coração. Pode ser que Deus vai falar, beleza. Ou ele não fala nada. Ele está em silêncio. Mas se não for a vontade de Deus, ele vai falar não para você. Você vai perder a paz. Então, eu também creio como o Ricardo. Eu acho que Deus existe na vida da igreja. Como é que é? Deus usou o pastor isso para falar. Eu digo sim sobre a Flávia. É Deus confirmando que Deus escolheu ela para mim e alinhou todas as condições, né? Exatamente. Eu me lembro, por exemplo, na vida de vários discípulos que hoje são pastores. Claro que eu nunca escolho, homem nenhum pode escolher para você quem você vai casar. Mas eu acho que a nossa função, Ricardo, é de conselheiro. Então, eu me lembro de vários discípulos meus que hoje, inclusive, são pastores, pelo menos 2 ou 3 deles, que teve um momento que eu falei, mano,
ora um pouco mais, porque parece que essa moça não é o melhor de Deus para você, por causa disso, 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 disso e disso. E os três me ouviram, terminaram, e hoje estão muito bem casados, porque realmente não era a vontade de Deus. E quando você olha para as três moças, o que virou? Tudo desviado, perderam o propósito de vida, foi para outro zoom. Então, eu acho que essa é a coisa legal. Você ter pessoas, não que vai dizer casa com essa ou casa com aquela, não. Mas que às vezes vai te dizer, não casa com essa. Eu não sei qual que é que você vai casar, mas essa não devia. Porque pode, como diz o Doutor falou até que muito legal agora, se tem qual que é, a gente não sabe, mas a errada a gente sabe. Se alguém não é nascido de novo, tá errado, não é? Se alguém é doente de ciúme, confusão, não respeita pai e mãe, tá errado. Então eu acho que é por aí que a gente percebe, né, Ricardo? Acho que isso é fundamental. Muito bem, Ricardo. Vamos ver aqui, mais uma aqui. O pastor Ricardo, como lidar com um corte ciumento, possessivo? Como é que eu faço? Aí, tá lá naqueles 15 que eu passei lá. O amor é ciumento, Ricardo? Esse aí tá apaixonado mesmo, hein? Então de guarda, guarda. O amor não arde em ciúmes, como é que nós vamos fazer? É verdade. Essa é uma situação que o senhor está compartilhando sobre a paixão, né? Se não ajustar essa base, vai dar muito problema quando casar, né? Eu já conheci casais que o cara era tão ciumento, até se uma senhorinha de 80 anos estivesse passando, ele ficava. Porque é a carne, a paixão, é o princípio errado, né? Então, exatamente. Isso aí ajustar, né? E aí tem uma questão aqui, galera, que é importante dizer. Tem coisas que dá para entrar no casamento, não tem problema. Mas tem coisas que não dá. São inegociáveis. Então tem muita gente que ele acha assim, não, eu vou casar com ele assim mesmo, porque depois que a gente casar, ele muda. Né? Não. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Casamento não é Deus. Casamento não tem o poder de mudar a vida de ninguém, tá me entendendo? Só Deus pode mudar a vida de outra pessoa. E a confiança é a base, um dos principais fundamentos, uma das principais colunas dentro de um casamento. Não dá para casar com alguém que é doente de ciúmes. Isso tem que ser resolvido antes. Essa é uma área que você não deve negociar. Eu, quando me relacionei com a Marília, eu tinha um problema de ciúmes terrível. Não que eu nem achava que a Marília ia fazer nada contra mim, mas por alguma razão, depois eu descobri, obviamente, e fui liberto, eu não conseguia não ter ciúmes. E ela era apaixonada em mim, eu nela, mas ela foi mulher de Deus. Ela chegou um dia, ela falou para mim, na hora é o seguinte, eu amo você, quero casar com você, mas eu não vou casar se isso não for resolvido. E nós vamos terminar aqui hoje para você resolver isso com Deus, porque eu não aguento mais isso. Ela estava certa, que ele produziu uma crise terrível. Eu tive que jejuar, orar, buscar Deus. Tive uma experiência poderosa com Deus. Fui liberto. Ela esperou uma situação que aconteceu para testar. E depois a gente se casou. Se ela não tivesse me confrontado, até hoje, talvez, eu estava carregando essa confusão dentro do meu casamento ou tinha acabado com ele. Então, não dá. É muito importante que a gente entenda isso, né, Ricardo? Eu acho que é uma coisa séria, né? Então, é um negócio que a gente precisa de estar sempre atento, galera. Bom, ô, Ricardo, aqui, ó, até vou me emendar essa pergunta aqui. Pastor, eu estou observando comportamentos errados no meu corte. Devo terminar ou não? E aí, Ricardo? A questão é qual que é o comportamento. Envolve princípio? É caráter? É conduta? Ou é picuinha? Como o senhor falou, a debilidade do outro é suportável para eu seguir adiante por um casamento? Aí é uma resposta que a própria pessoa precisa responder. Agora, quando a pessoa está apaixonada, o outro está quebrando o princípio, quebrando a palavra, ele está tão apaixonado que ele paga para ver lá dentro do casamento, né? Por isso que exatamente. daria um discipulado, um conselho, uma orientação para saber qual é o comportamento que eu estou observando no outro que está me incomodando, né?
Então, a gente vê os dois lados que precisa ter aí nessa pergunta, né, Ricardo? Porque, por um lado, você não deve ser uma pessoa que não tem espelho em casa, né? Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu posso orar com detalhes pela pessoa que eu quero casar? Eu falei, pode, mas ora na frente do espelho, criatura. Porque tem gente que o camarada tá longe de ser um ator da caixinha de sapato e tá querendo casar com a princesa de Hollywood, né? Então, não cai na real. Então, existe. Eu já vi gente, eu lembro de um camarada, meu discípulo também. Eu não vou revelar os nomes, não. Graças a Deus eu tenho muitos, 30 anos, então eu posso contar os exemplos. Mas tem ele está casado hoje, pastor, homem de Deus, mas não vou revelar, não. Ele queria largar da menina, sabe por quê, Ricardo? Porque o pé dela não era do jeito que ele gostava. Ai, mas vontade de eu bater. Falei, não, rapaz, eu vou te dar uma surra. Meu Deus do seu pé. E eu falei, que tem o pé dela? Né? Não tinha nada. Não tinha nada de errado no pé da moça. Mas ele tinha, sei lá, alguma coisa na cabeça dele com o pé. Falei, pelo amor de Deus, criatura, vai crescer, vai orar. E depois, graças a Deus, passou essa bobagem. E hoje estão casados, são pastores, é uma benção. Então, tem coisas que são, assim, não tem nada a ver. Agora, como nós estamos falando, tem coisas que são inegociáveis. Você está conversando coisas sérias. E o tempo todo ele está discordando de verdades inegociáveis da palavra de Deus. Então, tá fora. Não dá para ir. É como a nossa comunhão, né, Ricardo? Você pode achar que perde a salvação e eu acho que a salvação é eterna. Podemos andar junto? Podemos, porque isso não é fundamento de fé. Mas se você quer discutir se Jesus é Deus, acabou, meu amigo, aí eu tô fora. Tá entendendo? Então, eu acho que essa resposta tem a ver com isso que nós acabamos de falar. Bom, vamos emendar uma outra pergunta aqui, Ricardo. Falando disso, então, a pergunta aqui, ó. Pastor, atração física é importante ou é só um negócio carnal e eu não tenho que me preocupar com isso? É importante. Você vai casar com o corpo, com a alma e com o espírito da pessoa, né? Muito bem. O pastor Luiz contou a história lá da irmã que cantava no louvor, que ela tinha muita opção, e o cara casou com ela. Na primeira noite, ele acordou e falou, canta, minha filha, porque só cantando que fica bonita, né? Eu creio que é um conjunto, né? Você não vai casar só com o corpo. É um conjunto, né? Valores, porque o corpo, ele cai, não tem jeito. Fica a beleza interior. Mas também é um ponto muito fundamental. O pastor Wilson que fala, né? Que ele casa quando a pessoa estiver apaixonada, assim, atraída. Porque o cara casa, não tem atração. Porque casou, pegou só um fundamento, não pegou o conjunto completo. Eu creio que a atração, ela é importante, mas é perigosa, né? Então... É verdade. Mas é o que você falou, tudo isso, esse é o bom senso da coisa, né? Você falou muito bem. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um ser triuno e Deus nos fez para essa plenitude. Por isso que eu falo, é claro, gente, é claro que não adianta você casar com uma mulher linda, um homem lindo aí, que não existe, porque Deus, a Bíblia fala, você sabe, a Bíblia nos fala de mulheres bonitas, né? Não fala de homem, mas fala de mulher. Interessante, né? Eu acho que Deus criou a mulher para ser bonita. E o homem Deus só criou. Por isso, muito cuidado com homens que se acham bonitinhos, viu, irmãs? Porque depois elas ficam achando aí que é tão bonitinho que merece ter mais de uma mulher. E se lasca. Homem tem que ser homem. Homem não tem que ser bonitinho, tem que ser homem. Casa com homem. O bonitinho é detalhe. Mas eu volto a dizer. Claro que você não vai casar com alguém só porque ele é espiritual. Precisa de ter a química, né, Ricardo? Tem que ter a química. Aquela atração ali que rolou, que é físico. Agora, também não adianta casar com alguém aí que tem uma beleza maravilhosa, mas é uma mulher que é uma goteira na sua cabeça. Ela vai te enlouquecer. Você não vai aguentar, criatura. Então, às vezes, o pacote, né, digamos assim, a embalagem, não tá lá essas coisas. Mas tá perto do que você queria. Então, caminha, porque aí a paixão vai dar um... E agora, por outro lado, tem que cuidar. Quando eu falo isso,
Eu não estou falando para o cara ser desleixado. Então, varão, vai cortar o cabelo, fazer essa barba, passar desodorante, escovar esse dente, arrumar, né? Vai se cuidar. As irmãs também, né? Então, fazer uma dietazinha ajuda e tal, e tal, e tal. Isso não deve ser desprezado, mas isso não pode ser o primeiro fundamento. Eu acho que o Ricardo colocou muito bem aqui, eu acho que é fundamental para a gente poder realmente escolher alguém, né? Ok, Ricardo, pastor, nós estamos indo para o nosso final aqui, tá muito top, gente, essa live. Se você chegou perdido aí no final, nós estamos fazendo uma super live aqui hoje, 2022, o ano do seu casamento, tá bom? O ano da aceleração. Você não vai, talvez, casar esse ano, mas nós estamos profetizando, você vai conhecer a pessoa amada. E se você não está inscrito ainda nesse site aí que está fixado, aqui no pé da live aqui, ó, Graca, que é graça para relacionar.com.br. Não deixa de se inscrever. Entra lá agora ou daqui a pouquinho, escreve lá, graça para relacionar.com.br. Você vai rolar a barra, cadastrozinho simples, você vai participar de grupos de WhatsApp no Brasil inteiro. Você escolhe o estado, clica, ou em outros países, e você vai fazer amizade em grupos abertos de WhatsApp com irmãos do Brasil e do mundo. E pode ser que dali você vai conhecer alguém legal do nosso meio. Se você não está seguindo ainda, como é que é, Ricardo? Vai conhecer o amado coração. Você gostou disso, né? Se você não está seguindo aí o pastor Ricardo Landim, eu te recomendo, pastor Ricardo Landim, você que está chegando agora, é o pastor dos Radicais de São Paulo, grande amigo, amado, discípulo também. Está ali com o pastor Wilson. E siga ele no Instagram para você ser abençoado. E se você não me segue, eu estou te convidando aí, que a gente está sempre falando. E tem muita novidade vindo por aí. Galera, isso está muito bom. A gente está chegando aqui no final. A gente vai deixar essa live salvo. Quando terminar, compartilhe com todo mundo. Manda o link, escreve um comentário para a gente bombar lá. O que foi a sua opinião sobre essa live e tal. Mas vamos aqui fazer mais uma pergunta, que eu acho que ela é legal. Uma irmã... Bom, essa pergunta é importante. Olha só, Ricardo. Pastor, é o seguinte. O varão não é crente, mas ele acredita em Jesus. Ele é quase crente. Eu gosto dele, Ricardo. O que eu faço, pastor? E aí, Ricardo? A Bíblia não escolheu um jugo desigual, porque o problema fica sério depois, né? É o que o senhor falou da questão da paixão, né? Se você se apaixona e você entra por um processo para que aquela paixão se torne um amor, mas se você potencializa a paixão no caminho errado, vai dar muitas dores de cabeça, né? Eu lido com casais e eu vejo quantos potenciais com visões diferentes, né? Porque na hora de você fazer a escolha. Mas como o senhor compartilhou a sua experiência também, o senhor não era crente, a pastora pregou para o senhor. Houve um alinhar, mas houve instrução, houve pastora Luísio, sua esposa era mulher de Deus, houve todo um pacote. Nós não podemos tomar uma decisão por um sentimento ou por uma paixão. Então, se você gosta, procura pessoas mais velhas, procura o pastor, avalie uma série de fatores e tudo, antes de você colocar a sua vida numa coisa que não tem fundamento, né? Exatamente. É você que vai depois. Então, olha, eu estou vendo muita gente escrevendo aqui, né? Chuta que lá. Calma. Não precisa chutar de uma vez, assim, irmãos. Vocês estão muito apressados. Aqui é o seguinte, é claro que a Bíblia está dizendo que não há relacionamento de crente com incrédulo. Ponto. Isso aí está definido. Então, você não vai relacionar com alguém que é quase crente. Não existe negócio de quase homem. Tem esse negócio de quase homem. O fulano é quase homem. O que é isso que ele é? Ele é quase mulher. Não existe. Ou você é homem, ou você é mulher, senão você é outra coisa, né? Que não pode falar mais. Mas não tem essa história de quase. Na vida cristã, ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Não existe esse lance, não. E acreditar em Jesus só não é suficiente, porque até o diabo crê, né? E treme, tem que nascer de novo. Bom, dito isso, irmãs, e eu tenho que ser honesto, Ricardo, porque senão eu vou tirar no meu pé. Porque eu vim para a igreja interessado numa moça. Tá entendendo? E essa é a maior isca que Deus usa, a maior
estratégia de evangelística, a maior estratégia de evangelismo na igreja chama-se Moças Bonitas e Cheias do Espírito. As irmãs são a maior estratégia de evangelismo na igreja. Meu Deus do céu. Se a gente fizer uma pesquisa aqui, ó, quantos estão aqui nessa live que foram para a igreja atrás de uma moça? Escreve aí para mim. Só escreve assim, eu. Se você está aqui nessa live, vamos fazer um exercício aqui, Ricardo? Pode ser homem ou mulher. Quem foi para Jesus e se converteu atrás de um rapaz ou atrás de uma moça? Escreve aí, eu. Só escreve assim para eu saber. Vamos ver quantos de vocês estão aqui e acabaram sendo salvos porque foi atrás de um rapaz ou de uma moça. Só escreve eu aí para eu ver. Olha, você vai ver o tanto de eu que vai aparecer aí. Então, eu sou um desses, tá entendendo? Agora, presta atenção. Não é porque... Então, a gente tem que entender que, às vezes, pode ser que esse rapaz é o seu marido, mas você não vai entrar no relacionamento com ele agora. Você vai aproveitar, falando, não, seguinte, né, vamos para a igreja comigo. Chama ele, manda ele para o encontro, prega, vai para a cela, espera. Ele não vai aguentar muito tempo se ele estiver tentando te enganar. Você vai esperar. Passou até quando? Não, ele vai ter que nascer de novo. E quem nasce de novo vai manifestar frutos de novo nascimento, né? Mas pode ser que ele seja o rapaz. E quando ele converter, nascer de novo, calma, você não vai começar ainda não. Agora tem que ser batizado nas águas. Depois, calma, agora ele tem que ser batizado no Espírito Santo. E é verdade, tem que concluir o passado, organizar algumas coisas. Mas se ele é o homem de Deus para você, lá na frente você vai colher. Então, eu não recomendo que as irmãs ignorem um rapaz que está vindo para a igreja interessado em você. Talvez ele não está interessado em Deus, ele está até interessado só em você mesmo. Deus está usando isso, tenha paciência, evangelize, ganhe ele, porque pode ser que ele nasça de novo e venha realmente a ser o seu marido. Só lembra daquele ditado, a coisa certa na hora errada é a coisa errada, e a coisa certa na hora certa é glória. Então você vai ganhar ele, outro vai consolidar, você vai esperar, vai ver os frutos de mudança de vida. Aí apaixonou, deu certo, entra no relacionamento, deu certo, casa, né? Você só não deve se precipitar. Então vamos devagar aí, não vai chutando tudo não, porque nem sempre é um laço. Pode ser que seja, pode ser que não. Então acalma o coração aí, porque eu acho que isso é muito verdadeiro, né, Ricardo? É muito legal isso. Eu acho que por isso que a gente precisa andar perto de gente que nos ama e tem sabedoria para não fazer besteira, né? Deixa eu ver aqui. Vamos numa última aqui, Ricardo, para a gente... Tá tão bom a nossa live, né? Ainda bem que o meu Instagram permite fazer mais de 1 hora. O Ricardo já deve estar morrendo de fome. Mas lives boas, assim, a gente não pode encerrar tão rápido, né? Ah, meu Deus do céu. Pastor... que essa é boa, Ricardo. Vamos lá, mais uma. Como discernir entre amor e carência? Carência afetiva. Eita, Jesus, que luta, hein, Ricardo? Eu já vou começar dizendo logo, eu sou um sujeito carente, viu, Ricardo? Aleluia. Mas como saber a diferença entre carência e amor? Para não cair aí no laço da paixão. É igual você pega lá a calcinha e o maiô, são coisas diferentes, verdade? Mas parece que é a mesma coisa. Tem coisas que tem no mundo que parece ser de Deus, mas não tem nada a ver com Deus, né? Eu creio que existe uma carência em Deus. Eu sou muito carente também emocionalmente do carinho da minha esposa, dos cafuné, e isso faz parte. Eu creio que Deus colocou uma essência na vida do homem, na vida da mulher, de carência, de saudade, de sentimento, de carícia. Agora, no mundo, eles usam um outro motivo. Hoje eu estava assistindo uma rádio e estava falando de um cara que meio que catou a mulher, levou para o motel, drogou ela e fez uma besteira com ela. E o cara falou assim, eu posso até ser preso, mas ela foi. Ela sabia para onde eu estava levando ela, né? Então o cara estava numa carência, mas ele já estava sabendo o que ele ia fazer. Então eu creio que a carência ela tem uma outra intenção. A carência de Deus é uma forma de Deus também nos suprir também emocionalmente e dar
aquela cor para o relacionamento, né? Tudo tem um tempo e a forma certa. Então, você vê que como a gente precisa dessa sabedoria, né? Porque existem duas verdades, vamos dizer aqui, que podem caminhar junto aqui nessa questão. Eu sempre ensino isso. É muito ruim quando você está se casando para preencher um vazio emocional. Porque aí, e quando você encontra o outro lado da mesma maneira, acabam duas sanguessugas se casando e colocando um fardo pesadíssimo no outro, que é a obrigação de me fazer feliz. Não, isso é muito pesado. Você nunca deveria casar com alguém para esperar que ele vá te fazer feliz. É muito pesado, ninguém consegue de fato fazer o outro feliz. Ninguém, ninguém. Só Deus pode preencher de fato toda a nossa carência emocional. E quando você está preenchido por Deus, aí você encontra alguém que também é pleno em Deus, está cheio do Espírito, está cheio da graça, do favor, sabe que é amado. Essa pessoa tem carências emocionais, mas não é doente emocionalmente. Está entendendo a diferença? Então tem gente que é doente emocional, ele tem um buraco e ele não quer preencher aquele buraco com Deus, Ricardo. Ele quer achar alguém para preencher. Mas aquilo vira, ele sufoca a outra pessoa. Porque a outra pessoa passa a não ter mais vida. Ela vira um ídolo na vida daquela pessoa e aquilo destrói o relacionamento, né? Muitas vezes nem vão para frente, quando vão acaba acabando com o casamento. Então, galera, é muito importante que você entenda essa diferença. Seja cheio do Espírito, busque concluir seu passado, ser preenchido emocionalmente pelo amor de Deus para depois você se relacionar. Aí a carência que é fruto desse amor, de querer estar junto, de querer, né, no casamento, estar ali abraçando, sentir saudade, ela é saudável, beleza. Não vai ter problema nenhum. De outra sorte, vai ser um buraco sem fim. Muito bem, Ricardo, foi uma bênção muito grande conversar com você. Essa live super poderosa, vou deixar ela salva aqui no meu Instagram, tá bom? Quando terminar, galera, eu queria que todo mundo entrasse e escrevesse amor sim, paixão só junto com amor. A paixão não pode estar sozinha, né? Paixão tem que estar junto com o amor. Eu acho que daí é legal, porque o amor genuíno é o fundamento e a paixão é o fogo que esquenta esse amor, né, que sustenta. Quando você tem um amor como fundamento, não tem problema. Pelo contrário, é bom que tenha a paixão, né? Você pode até escrever: o amor é o fundamento e a paixão é o fogo desse fundamento. Eu acho que isso é legal. Vamos ser criativos aí. E quando terminar, eu gostaria que você mandasse essa live para toda a turma que você conhece, porque isso vai ser muito legal. Se você não está inscrito no nosso site, graçapararelacionar.com.br, hora que terminar, entra lá, se inscreva, entra num dos grupos de WhatsApp, fazer amizade, graçapararelacionar.com.br. Se você não ainda está seguindo o pastor Ricardo Landim, segue ele agora. Se você não me segue, passa a seguir. Fica ligado. Provavelmente essa semana ainda faço mais uma live para aprofundar na diferença entre a paixão e o amor, te ajudar a ter uma mente renovada sobre isso. E foi muito legal. Pastor Ricardo, muito obrigado. Foi uma bênção esse tempo estarmos juntos aqui. E um grande abraço para toda a galera aí de São Paulo. Amém. Deus abençoe, por sempre um privilégio poder escutá-lo. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Que essa live Valeu, gente.